Amados, bom dia, paz seja convosco. Eu quero trazer uma meditação, meditação essa que nós tivemos na oração na madrugada de hoje, e eu quero dividir com vocês, e eu gostaria que você prescrutasse, fosse analisar esses versículos que vão ser citados, e você buscasse em Cristo Jesus fazer uma meditação para atestar a veracidade, e pedisse que Deus falasse contigo, para confirmar, ou quem sabe até para te alertar, então, que não seja verdade isso que eu esteja te falando. Mas a meditação, eu acredito que vem do coração de Deus para a tua vida. A palavra de Deus diz, amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 32, fazendo uma referência lá de um texto de Isaías, que Jesus Cristo ele foi levado como ovelha muda para o matador. Que ele não abriu a boca. E, amados, nós sabemos que a crucificação de Jesus e a agonia de Jesus Cristo na cruz, ela se deu a partir do Getsemane, que Jesus orando, ele suou sangue. E logo depois da oração, eles partiram dali, diz a palavra de Deus, que Jesus voltando pela terceira vez e encontrando os discípulos dormindo, ao invés de orar, ele disse, vamos daqui que o traidor já é chegado. Assim que Judas beijou a face de Jesus, Jesus se entregou para os fariseus, para a elite religiosa e para os soldados romanos que vieram prendê-lo, e começou então o julgamento, a sentença de crucificação de Jesus Cristo. A partir deste momento, a palavra de Deus menciona Jesus em alguns diálogos, como por exemplo quando Maria e Maria Madalena e mais algumas mulheres piedosas vieram chorando aos pés de Jesus Cristo, e Jesus disse, por que chorais por mim? Não chorais por mim, antes por vós mesmos e por vossos filhos. Você vai ver que em determinado momento também, um inquisitor olhou para Jesus Cristo e disse, por que tu não te defende? Não sabes tu que eu tenho poder para te salvar ou te condenar? E Jesus Cristo disse, nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse recebido. Também a palavra de Deus, ela menciona, que Jesus Cristo falou com o ladrão na cruz, onde que ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Existem algumas outras menções de Jesus Cristo falando, o que indica claramente que quando a palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi levado como cordeiro mudo, não anulou o desejo nem o direito de que Jesus Cristo se manifestasse. Então, o que esse texto está querendo dizer quando a palavra fala que ele foi levado como ovelha muda para o matador? O que a palavra de Deus fala, e a palavra de Deus ela é fiel, ela não falha, é que ele não fez menção contrária à sua crucificação. Ele não se opôs, não fez de má vontade, não fez contrariado, não se entregou de forma contrariada, triste, muito menos murmurante à crucificação que era o seu ministério. Eu e você temos um ministério, amados. Eu e você, nós temos que também, amados, sermos crucificados, temos a nossa própria cruz, temos que também aceitarmos o nosso ministério. Assim como Jesus Cristo repreendeu a Pedro, quando Pedro disse, Senhor, nós não vamos permitir que tu seja crucificado. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque tu não entende das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O meu ministério, eu não posso abrir mão. E amados, eu preciso te dizer uma coisa, você não pode abrir mão do teu ministério. A palavra de Deus que diz que aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e me siga. Tome o seu ministério assim como eu tomei o meu. E o detalhe, amados, é que Deus ele te chamou com um propósito. Deus te chamou com um ministério. E você precisa reconhecer o ministério. Ou você assume o ministério, ou você não tem parte com Cristo. Jesus Cristo disse, aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não tem parte comigo. Eu gostaria, amados, de chamar a atenção quando eu e você corremos o risco de nós abrirmos mão da nossa cruz. Diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 6, eu estou com a Bíblia aberta aqui na minha frente, e diz assim, capítulo 6, versículo 4 em diante, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Eu preciso te dizer uma coisa, amados. Não fuja da cruz, não fuja da tua cruz, não fuja da tua responsabilidade. Só que um detalhe, amados. Nós acreditamos que fugir da cruz é deixarmos a igreja. Amado, Jesus Cristo podia continuar andando com os discípulos na terra. Mas se ele não fosse crucificado, ele teria descumprido sua missão. Se Jesus Cristo tivesse sido crucificado, mas tivesse feito o contrariado, teria aberto mão da sua missão. Se Jesus Cristo tivesse sido crucificado, tivesse feito isso com tristeza, isso também seria fruto de desperdício. Porque diz a palavra de Deus que Deus não aceita sacrifício sufocado. É só olharmos para Caim e Abel. Os dois ofertaram. Os dois deram sequência no ministério da oferta. Porém, um agradou a Deus e o outro aborreceu a Deus e por isso andava aborrecido. Amados, às vezes você anda aborrecido por estar fugindo do teu ministério, está fugindo da tua responsabilidade. Você vem para a igreja, você até ora, mas você ora murmurando, você ora aborrecido, você ora rabugento, você ora, quem sabe, dizendo, né, Deus, eu não quero mais isso para mim, eu não quero servir a Cristo assim, eu não quero servir. Amados, você precisa se revoltar contra os problemas, você precisa se revoltar contra as dificuldades, mas você não pode murmurar contra Cristo, por isso vigia. Se porventura você não esteja murmurando, indo para a cruz, mas indo como um sacrifício sufocado. Que Deus, através do Espírito Santo, venha testar se a oferta que você está fazendo é oferta de sobra, é oferta contrariada, ou é uma oferta pacífica, é uma oferta voluntária, é uma oferta com alegria, é um servir a Cristo com prazer, é dar a Deus o primeiro lugar, é dar a Deus com alegria. Diz a palavra de Deus, todos ofertem de um coração alegre, voluntário, segundo a sua fé e segundo as suas posses. E não está falando necessariamente de dinheiro, mas está falando da sua oração. Está falando, amados, da sua vida, da vida que você leva com Deus. Às vezes, amados, quando alguém te afronta, você até fica quieto, porque a palavra de Deus manda você não entrar em gritarias, não entrar em contendas, mas você faz isso com um coração raivoso. Então eu preciso te dizer que Deus não está recebendo sua oferta. Tivesse batido boca, não teria sido muito diferente. Então, o que pode estar tirando você, amados, da cruz, o que pode estar te tirando do ministério, é às vezes você está fazendo isso com tristeza. Diz, pastor, mas como é que eu vou me alegrar quando alguém está me afrontando, quando eu tenho certeza que eu estou fazendo isso para Jesus? E eu só posso ter certeza disso se eu andar próximo de Jesus. É por isso que Jesus se deteve no Getsemane, horas orando, porque ele queria ter certeza que depois da crucificação haveria ressurreição. Ele queria ter certeza que Deus receberia sua oferta. Por isso ele se preparou para ofertar. Jesus não venceu somente quando ele foi para a cruz. Jesus já havia vencido no Getsemane, quando ele abriu mão da sua vontade. E você vai só conseguir fazer isso, amados, se você se prostrar e orar. Se você realmente, amados, abrir mão da sua vontade em oração, aí quando alguém te afrontar, você consegue abrir mão da sua vontade, oferecer isso para Deus. E aí você vai conseguir fazer, às vezes, melhor do que só ficar quieto. Mas você vai receber a afronta com uma atitude de amor. E você vai abençoar quem te amaldiçoa. Porque você vai ter alegria que só Deus pode te dar. Você vai ter paz porque você se preparou para aquilo. A palavra de Deus diz que nós devemos nos preparar para o dia mau. Se você sabe que tem alguém te afrontando, não tenta vencer isso na carne. Porque na hora, amados, você vai pular da cruz. Mas vença isso no mundo espiritual, vença no joelho primeiro, vença em oração, se coloque na presença de Deus e Deus vai te fazer você andar acima da média. Como você pensa vencer aquele que te afronta? Na carne. Você não tem como vencer na carne, a luta é do espírito contra a carne. Então te prepara em oração, te consagra, faça a tua vontade morrer no teu Getsemane e você vai triunfar na cruz. Assim como com ele fomos crucificados, com ele ressurgiremos. Deus abençoe o teu dia, em nome de Jesus. Amém.